já que o pastor Paulo ele vai dirigir uma oração a Deus, e o presbítero irmão Marcos, que é o nosso convidado, aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então o pastor Paulo vai dirigir essa oração ao Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, que Ele está presente, e muitas bênçãos Ele vai derramar sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. A palavra será pregada e Deus falará muito aos nossos corações. Quero aqui também parabenizar vocês por essa grande festa e que Deus abençoe as suas vidas grandemente. Vamos orar. Senhor Deus, glorioso e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, nessa noite, pedindo o Teu poder, a Tua graça e a Tua vitória. Venha derramar, Senhor, a bênção sobre cada um dos irmãos e das irmãs, aqueles, ó Deus, que vieram com o coração sincero e com muito temor a Ti, reverência à Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, a Tua palavra será pregada e virá de encontro aos nossos corações. Ó Deus de Deus, derrama do Teu poder. Nós nos reunimos para Te adorar, para Te glorificar. Abençoe poderosamente a mocidade, os jovens, todos que estão aqui nessa noite. Sejam, Senhor, abençoados grandemente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Só quero ler aqui o versículo dele, a qual foi escolhida nessa noite para ser ministrada. Está no livro de João, capítulo 18, no versículo número 37. Eu vou ler todo o versículo. Diz assim: "E disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade." E o tema que os irmãos escolheram diz: "Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Os irmãos podem dizer amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus. Aleluia. Pela vida de todos os irmãos, pela vida da mocidade, pela vida do pastor Osmir, pela vida do nosso irmão Alex, que nos deu essa oportunidade de estar aqui juntamente com os amados irmãos para ministrar uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Palavra essa que não é do homem, não vem da vontade do homem, não vem do querer do homem, porque para entender o coração de alguém, somente Deus, através do Espírito Santo, que tem essa liberdade de entrar no pensamento do homem e de discernir o seu pensamento e as intenções do seu coração. Esta palavra a qual os irmãos escolheram a respeito da verdade. Uma pergunta foi feita a Jesus. E a Bíblia diz que ele, ouvindo, quando Pilatos lhe pergunta, e Jesus disse a ele: Tu dizes que eu sou rei. Logo após vemos Pilatos continuar a falar com Jesus. Novamente ele pergunta: quem é a verdade? Aonde está a verdade? E a Bíblia diz que Jesus não falou palavra alguma, ao ponto que Pilatos, olhando para ele, observando Jesus, a Bíblia diz que ele saiu para fora e ele se deparou diante da multidão e disse para eles: Eu não acho culpa alguma neste homem. Eu não acho culpa alguma neste homem. Escute bem nesta noite. Havia uma nação eufórica. Havia uma nação que estava com dúvida. Uma nação estava mediante a palavra de um só homem, dizendo que não havia culpa alguma
alguma naquele que estava para ser condenado. A Bíblia diz que quando ele proferiu estas palavras, a multidão, olhando para ele, querendo dar uma sentença, e ele assim ainda dizendo a eles, segundo a festa que vocês têm, é necessário que solte um dos prisioneiros. Quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo, ou o ladrão que está preso chamado Barrabás? E a multidão, a nação, alguns homens entraram no meio daquele povo e começaram a cochichar entre si. Diz que solte Barrabás e crucifica Jesus. E aquilo foi contagiando a multidão. Uns possivelmente no seu coração, querendo que Jesus fosse solto. E outros, não gostando daquelas palavras, meio com dúvida pensando, começou a dizer também isso: solte Barrabás e crucifica Jesus. E começaram a dizer: crucifica, escute bem nesta noite que Jesus vai falar no teu coração. Eu não quero que você saia com dúvida. Eu não quero que você entre na multidão que disse crucificam. Mas eu quero que você seja a multidão da certeza que Ele é a verdade. A história, a Bíblia nos revela que tudo que estava escrito a respeito dele foi prático verídico que aconteceu para descrever que verdadeiramente Jesus, Ele é a verdade. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis, quando Deus fez a promessa a Abraão, que dele seria uma grande nação. De Abraão veio Isaac, o seu filho. E Deus, olhando para Isaac, vendo que ele o amava, Deus pediu o seu filho. E Abraão, fazendo a vontade de Deus, pegou os seus filhos e os seus moços e foram fazer o que Deus havia ordenado. E quando chegou a um determinado lugar, ele disse para os seus moços: ficai aqui, que eu e o moço vamos subir e vamos adorar ao Senhor e vamos voltar. E a Bíblia diz que quando Abraão foi com o seu filho no meio do caminho, o seu filho, olhando para o seu pai, observando que a lenha estava acesa na sua mão, o seu filho carregando as lenhas que estavam nos seus braços, o seu filho observando disse: meu pai, aqui está o fogo, está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E o seu pai, olhando para ele, disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E eles sobem para adorar. Abraão prepara um lugar onde o seu filho vai ser imolado a Deus. Quando ele faz-se o gesto para oferecer o seu filho a Deus, Deus brada do céu e diz: Abraão, não faça tal, porque eu sei que agora você tens a Deus. E a Bíblia diz que ele, observando, estava ali um cordeiro que estava preso nos galhos. Ele foi e pegou o cordeiro e ofereceu ao Senhor. Porque aquela criança, ele não poderia ser a propiciação pelos pecados. Mas Deus estava usando Abraão para um ato de fé, que algo futuramente iria acontecer e que Deus não poderia rejeitar o que ele ia fazer através do seu filho. E depois, passado-se toda esta história de Abraão, entrando no período a qual Moisés conduziu o povo a sair do Egito, nos mostra-nos a Bíblia que todas as vezes que o homem pecava, tinha que se pegar uma pombinha, uma rolinha, um cordeiro, um boi, e tinha que se oferecer aos homens
para que os seus pecados fossem perdoados. E a Bíblia diz que anualmente isso acontecia, porque todos os dias o homem pecava. Todos os momentos o homem continuava a pecar. E a Bíblia diz que uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele se consagrava, ele se preparava, ele